sua sala. Gabriel tem oportunidade. Bom dia, irmãos. O Warren está diferente hoje. Vamos continuar. Nós estávamos pensando há um tempo atrás, né? Analisando as cartas ali, as igrejas do Apocalipse. E nós vimos 3 delas, né? Nós olhamos para o capítulo 2 e vimos ali as cartas que Jesus endereça à igreja de Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Eu quero continuar, mas nós vamos para o capítulo 3, eu vou pular Tiatira, depois a gente volta, porque esses estudos eu fiz há alguns anos atrás, e a gente começa a revisar o que a gente fez, e às vezes a gente precisa alterar algumas coisas. A de Tiatira precisa alterar bastante coisa, então nós vamos para Apocalipse capítulo 3, vamos ler a carta à igreja de Sardes, e depois eu volto em Tiatira, depois que eu reformular o que precisa ser reformulado, né? Apocalipse capítulo 3, versículos 1 a 6. O texto que nos diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que horas virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor nos ajude nessa manhã a compreender sua palavra. Irmãos, pouco de contexto aqui, né, para nós entendermos o que está acontecendo. Sardes era uma cidade que tinha um passado famoso. Sardes era a capital do antigo reino da Lídia, um reino que foi conquistado pelos persas e depois passou a fazer parte do Império Romano, né? Isso é um pouco de história. Sardes sofreu um terremoto no ano 17 e precisou ser reconstruída quase que totalmente. Ela era construída sobre um monte e isso lhe dava uma certa vantagem militar, porque era difícil subir e atacar Sardes. Sardes tinha, entre outras coisas, uma acrópole, né? Aquelas construções do Império Romano, baseadas na arquitetura grega, no cume mais alto desse monte, e tinha um ditado popular naquela época que dizia que capturar a acrópole, né, tomar a cidade, tomar Sardes, era praticamente impossível. Porém, aconteceram 2 episódios na história onde Sardes foi tomada. E foi tomada porque os soldados, eles não vigiaram. Eles tinham guardas, e esses guardas, eles, por pensar que não precisavam cuidar, porque era impossível chegar ali, eles não vigiaram. Isso tem um pouco a ver com o que Jesus fala para essa igreja sobre vigilância. Mas Sardes era esta cidade, uma cidade que tinha um passado famoso, que nesse tempo já não era tão famosa assim, uma das menos importantes dessas 7 cidades citadas aqui, mas uma cidade rica que vivia basicamente do seu comércio de tecidos coloridos, segundo a história. Apesar das peculiaridades dessa cidade, Jesus ele faz uma descrição triste, né, do que ele vê ali. Essa carta ela inicia com Jesus dizendo que é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus
e as 7 estrelas. Se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos ver que essas 7 estrelas, elas representam a igreja, né? Elas representam as igrejas que Jesus tem nas mãos. E os 7 espíritos provavelmente é uma alusão ao que vem sido falado. Quem tem espírito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. As igrejas são 7 cartas, são 7 igrejas, né? Esses 7 espíritos, eles estão envolvidos com a comunicação, a mensagem de Cristo por meio do Espírito Santo. Mas com isso, Jesus também está dizendo: preste atenção, eu tenho um alerta para fazer, eu tenho uma repreensão a fazer. E essa carta, ela traz algumas repreensões bastante sérias de Jesus para a sua igreja. Jesus se revela assim, e eles precisavam saber que Jesus estava no controle, que Jesus tem a igreja nas suas mãos, que Jesus é o Senhor absoluto da igreja, que Jesus, através do Espírito Santo, está na igreja, e que Jesus, através do Espírito Santo, está preocupado com a saúde espiritual da igreja. O que nós encontramos aqui é um contrassenso, e isso é bastante comum nessas cartas. Nós já vimos, para uma igreja que era pobre, Jesus diz: mas tu és rica. Para uma igreja, como a igreja de Laodiceia, né, que dizia: estou rico e abastado, Jesus diz: não, você é pobre. E aqui nós encontramos mais um contrassenso. Uma igreja que tinha nome de vivo, mas estava morta. Uma igreja que tinha o nome de vivo, ou seja, tinha fama de ser próspera espiritualmente. E nós temos indícios de que essa igreja começou bem. Ela teve um início bastante notável, bastante promissor. Mas o diagnóstico de Jesus para ela aponta para uma realidade bastante diferente, né? Aos olhos de Cristo, essa era uma igreja que estava, digamos, à beira da morte, porque ele diz: está morta, mas ele também diz que havia um remanescente que estava para morrer, né? Note, Jesus não está falando de uma morte literal, né? Ele está falando de morte no sentido espiritual, de sonolência, de parar, de não avançar, de estagnar. Uma morte não total, uma estagnação não total, porque havia um remanescente, mas um problema sério, né? Jesus toma a parte pelo todo e diz: você pode ter nome de vivo, você pode ser considerado por muitos como vivo, mas eu estou enxergando esta igreja como morta. Irmãos, por que é importante nós pensarmos nisso? Porque nós podemos incorrer no mesmo problema, nós podemos passar pela mesma situação. Jesus não está falando com pessoas do mundo, Jesus não está falando com ímpios, ele está falando com uma igreja. E essa não é a primeira vez que nós encontramos isso, mas nós temos repreensões também nas cartas para igrejas e pessoas que estavam espiritualmente mortas, dormindo, paradas, né? Não no sentido de perder a salvação, porque Jesus garante no final desta mesma carta que jamais apagará o nome do livro da vida, ele garante, mas no sentido de não avançar, no sentido de até mesmo retroceder, parar. E Jesus olha para essa igreja e diz isso, né? E nós podemos concluir pelo menos 2 coisas daqui. A primeira conclusão que nós chegamos é que poucas coisas desagradam tanto a Jesus como uma igreja espiritualmente morta. Uma igreja morta é uma igreja apática, é uma igreja sem amor, é uma igreja sem fé, sem piedade, onde os frutos do Espírito não são desenvolvidos, onde há uma sonolência por parte de todos. Isto é uma igreja morta, onde as coisas podem até acontecer, o culto pode acontecer, o louvor pode acontecer, mas acontece de uma forma árida, seca, automática. Não há alegria, parece que as pessoas estão ali simplesmente por acomodação, costume, hábito, ou até mesmo, em alguns casos, obrigação. Isso é uma igreja morta. A segunda conclusão que nós podemos tirar daqui é que uma igreja, e isso é preocupante, uma igreja ela pode estar estruturada, visível, ela pode estar professando sua fé, realizando as suas reuniões,
cumprindo com o seu calendário, com todas as suas atividades e ao mesmo tempo estar espiritualmente parada, espiritualmente morta, aparentando ser algo que na verdade não é. Mas os olhos do Senhor não são como os nossos. O Senhor, Ele não vai opinar sobre essa igreja, Ele não vai dizer o que Ele acha, mas Ele vai relatar o que de fato está acontecendo. Ele olha para o coração daquelas pessoas e Ele faz um alerta. O Senhor não quer que a igreja fique nessa situação. O Senhor não quer que os seus servos fiquem nessa situação. E é por isso que essa carta está aqui. Não é por apenas repreender, não é para apenas chamar atenção, para apenas humilhar, para expor, mas é para restaurar. E o Senhor dá oportunidades aqui. E Ele diz, vigie, Ele diz, arrependa-se, e Ele diz, se isso não acontecer, eu vou agir para que isso de fato aconteça. Irmãos, nós podemos também entrar em uma situação de sonolência espiritual, em uma situação de morte espiritual, no sentido de cortarmos a nossa comunhão com Deus por pecados, por procedimentos, por pensamentos, por sentimentos que muitas vezes nos acometem. E eu quero olhar para quatro atitudes dessa igreja, 4 ações que mataram essa igreja, que podem matar a nossa vida espiritual, e também olhar para como Jesus lida com essas situações, para que nós possamos deixar isso de lado e termos então vida plena. A primeira coisa que nós notamos aqui nesse texto é a atitude que Jesus condena, está no versículo 2. Ele diz, fique vigiando, fortaleça o restante que estava para morrer. Fique vigiando. E depois nós olhamos para o versículo 3, onde ele diz, lá no finalzinho, do meio para o final, se você não vigiar, se você não estiver atento, se você não vigiar. A repetição dessa expressão ela é muito importante. Como já disse aqui, ela aponta para um passado que os habitantes de Sardes conheciam muito bem. A cidade que foi invadida 2 vezes, porque não vigiou, porque os seus soldados não prestaram atenção. Não prestaram atenção porque confiaram demais nas coisas à sua volta. Confiaram que a cidade poderia oferecer a eles conforto, comodidade, coisas que eles não seriam abalados. E o problema aqui, a atitude aqui é a atitude de orgulho e autossuficiência. Era isso que estava acontecendo com a igreja de Sardes. O problema é a autossuficiência, confiar demais no que nós temos, no que nós somos, no que nós podemos fazer. Essa era uma igreja que em algum momento parou de vigiar, parou de prestar atenção, passou a confiar em si mesma e por isso foi entrando cada vez mais no caminho de morte espiritual. Irmãos, nós também podemos viver assim, né? Nós muitas vezes pensamos que a nossa vida espiritual, que a nossa piedade, ela é uma consequência apenas do que nós fazemos. Nós muitas vezes pensamos que nós precisamos, e o mundo é assim, né? O mundo, ele vende essa ideia para nós, de que nós precisamos buscar uma estabilidade em todas as áreas da nossa vida. E que enquanto essa estabilidade ela não for alcançada, nós não seremos felizes. Já parou para pensar como o mundo ele nos vende essa ideia? Hoje você vai conversar com um casal que está namorando e quer casar, ou até mesmo está pensando em namorar. E o que eles querem? Eles querem uma estabilidade financeira, né? Eu quero ter uma estabilidade financeira, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. O casal quer pensar em ter filhos. Não, primeiro eu preciso ter estabilidade financeira, depois estabilidade de relacionamento, estabilidade no emprego. Nós queremos estabilidade, mas muitas vezes nós não vamos encontrar estabilidade, né? Porque não é isso que nós devemos buscar, porque estabilidade nos torna autossuficientes, confiantes demais em nós, como aquele homem da parábola que Jesus contou,
que tinha muito trigo, muita colheita para muitos anos, e chegou e disse para ele mesmo: agora eu posso descansar, eu tenho bens para o resto da minha vida, eu tenho a estabilidade, eu tenho muito dinheiro, eu tenho fartura, agora está tudo bem, agora eu vou desfrutar da vida. E Jesus aponta para uma realidade, né? E a alma? E se pedirem a alma, para que serviu tudo isso? Irmãos, nós precisamos vigiar, porque nós temos essa tendência. A igreja de Sardes foi uma igreja que buscou estabilidade nela mesma, talvez na sua estrutura, nos seus membros, nas pessoas que estavam ali, nas suas programações, e por isso esqueceu-se do Senhor, não vigiou e caiu. Mas qual a solução para isso? A solução para essa autossuficiência, ela não vem do mundo, né? Como diz aquela famosa música, né? Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo, quem acredita sempre alcança, né? Sabem dessa música? Isso é a filosofia do mundo, verbalizada, musicalizada e cantada e adotada por muita gente. Mas sabe o que nós fazemos quando nós confiamos em nós mesmos? A Bíblia diz que é maldito o homem que confia no homem e faz do seu próprio braço a sua força. Quando nós confiamos em nós mesmos, nós falhamos, nós caímos. Qual a solução para isso então? A resposta vem do Senhor, Ele diz: vigie. A solução está na vigilância, no despertamento, em prestar atenção para as coisas que são fundamentais, em olhar para o Senhor, buscar forças no Senhor, entender que nós não somos capazes de nada a não ser pelo Senhor. Irmãos, nós precisamos fazer essa introspecção, nós precisamos nos perguntar: onde está a nossa confiança? Onde está a nossa suficiência? Quais as fraquezas que nós temos que lidar? Lembra do povo de Israel? Quantas vezes o povo de Israel caiu e perdeu o seu relacionamento com Deus por causa de autossuficiência, autoconfiança, pensar que poderiam vencer pelas suas próprias forças, pensando que eles estavam estáveis ali e que nada poderia abalá-los porque eles eram o povo de Deus, e praticando pecados, e Deus os puniu. O Senhor, Ele nos ordena que vigiemos, que despertemos para a realidade, que nós ouçamos a sua voz. Quando a igreja cai nesse pecado, ela está tomando um veneno que pode matá-la, mas o Senhor, Ele nos desperta, o despertamento nos liberta. Então, primeira ação que pode matar a nossa vida espiritual é a autossuficiência, o orgulho, e nós precisamos vigiar para não cair nisso. Avançando o texto, ainda no versículo 2, nós encontramos o seguinte: depois de dizer para vigiar e fortalecer o restante que estava para morrer, estou com voz de robô aqui, né? Está ficando ruim. Depois disso, no versículo 2 ainda, o Senhor diz no meio do versículo: porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. E essa segunda repreensão, ela é bastante dolorida, né? Bastante dolorida. Porque Jesus, que conhece as obras da igreja, Ele vai dizer: eu conheço as obras, eu vi as obras, mas elas não me agradam. O que você faz não me agrada. O que você faz não é digno da minha aprovação. Mas nos choca notar que Jesus não fala que não havia obras. Jesus não fala que essa igreja não fazia nada. Haviam obras. Ele diz: consolida o restante que está para morrer, porque eu verifiquei que as obras não são íntegras, as obras de vocês não são íntegras na presença do meu Deus. Havia obras. Não era uma igreja que não estava fazendo nada. Eles tinham obras.
Mas essas obras não estavam valendo de nada para Jesus. Por quê? A segunda atitude que mata a nossa vida espiritual é a falta de integridade. A falta de integridade. E nós, quando lemos a sentença, pelo menos eu quando leio essa sentença, me lembro daquilo que foi dito por Deus ao rei Belsazar, né, lá em Daniel capítulo 5. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Jesus vai mais ou menos para esse lado, mas ele está falando com uma igreja, dizendo, olha, quando eu olho para as obras de vocês, não me agrada, não está certo, falta integridade. Irmãos, o que é faltar integridade? Porque como uma igreja pode faltar integridade? Porque às vezes a gente pode olhar para textos como esse e se lembrar, por exemplo, de Jesus dizendo no sermão profético, né? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, nós expulsamos demônios, nós fizemos um monte de coisa. E Jesus vai dizer, eu não os conheço, são os falsos profetas, né? São os falsos cristãos. Mas não é aqui o caso. Jesus não está falando de obras de falsos cristãos, está falando de obras de verdadeiros cristãos. E isso deve nos trazer um alerta. Nós, que somos salvos, que fazemos parte da igreja de Cristo, nós podemos fazer obras sem integridade. Nós podemos entregar ao Senhor algo que Ele não se agrada. Não é porque nós estamos fazendo alguma coisa na igreja que nós estamos fazendo bem. Não é porque nós estamos dentro de algum ministério, em comunhão com a igreja, participando da ceia, que o Senhor está se agradando das nossas obras. Porque o Senhor olha além das nossas obras, né? O Senhor vai olhar para o íntimo. O Senhor vai olhar para o coração. A palavra no original, dessa questão integridade, ela quer dizer, ela tem o sentido de completar algo, fazer algo até o fim, desenvolver completamente uma tarefa. O que nos dá a entender que essa falta de integridade, ela não está tão relacionada à impiedade, à pecaminosidade, mas ela está relacionada à falta de cuidado, à falta de zelo e também relacionada à falta de fazer as coisas bem feitas, com dedicação. Essa igreja fazia uma obra que era incompleta, fazia uma obra que era desleixada, faziam um serviço, mas faziam de qualquer jeito, sem compromisso. E o Senhor, né, lá em Malaquias, nós conhecemos bem o texto, né, ele vai dizer, maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor de maneira relaxada. Lógico, lá a repreensão é para os sacerdotes, né, que estavam fazendo tudo errado. Mas isso também se aplica a nós, porque nós podemos trabalhar, mas entregando para o Senhor a sobra, fazendo de qualquer jeito, fazendo por fazer, fazendo porque não tem ninguém que faça, né? Fazendo porque se eu não fizer, outros talvez façam pior, né? Não tem isso, às vezes a gente faz porque se eu não fizer, alguém vai fazer pior, então eu vou lá. E a gente não se dedica, e a gente não se esmera, e a gente não coloca o nosso coração naquilo, e a gente não faz o nosso melhor. Eu lembro de algo que o seu Jaime sempre falava. Ele dizia assim, no nosso trabalho, a gente se dedica o máximo, né? Pelo menos deveríamos, né? Porque é o fruto, a gente pega aquele dinheiro e paga nossas contas, né? Para o nosso patrão a gente faz o melhor. E tem muita gente que vai trabalhar doente, né? Vai trabalhar se arrastando, mas vai. Mas quando é para o Senhor, quando é para a igreja, qualquer coisa é motivo de não vir, não fazer, não querer se envolver. Irmãos, o Senhor merece muito mais do que o nosso patrão. O Senhor merece muito mais do que o nosso cônjuge. O Senhor merece muito mais do que a nossa família. O Senhor merece tudo que nós temos de melhor. Nós precisamos fazer bem feito. Nós precisamos fazer direito. Nós precisamos fazer com integridade. Com integridade. E o Senhor dá uma outra ordem para essa igreja também. Ele diz, fortaleça o restante que está para morrer. Isso mostra
que tinha um resto ali que não estava morto, mas também não estava vivo. Estava prestes a morrer também. Algo que começou e que provavelmente foi gradual e que agora já estava quase no final. E Jesus diz: consolido que está para morrer. Fortalece, para que as coisas possam ser revertidas. E aqui o Senhor dá a solução. Se as nossas obras não são íntegras, se nós não estamos fazendo direito, qual a solução? O Senhor diz: fortaleça, busque forças. Nós devemos buscar forças no Senhor. Nós devemos buscar forças no poder do Senhor. Nós devemos buscar nele, e somente nele, as condições para que nós possamos melhorar as nossas obras, para que as nossas obras sejam íntegras, para que as nossas obras sejam aceitas diante dele. Uma igreja relaxada no trabalho do Senhor, ela precisa ser fortalecida, ela precisa ser despertada. Se nós não estamos trabalhando com integridade, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e no seu poder. Nós notamos também uma terceira atitude que pode nos levar, pode matar a nossa vida espiritual com Deus, pode matar a nossa devoção com Deus. E o texto continua. E aí nós vamos ler no versículo 3 o seguinte mandamento de Jesus: Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Lembre-se, guarde e arrependa. Jesus dá 3 mandamentos aqui. Esses mandamentos não estão aqui por acaso, esses mandamentos estão aqui para mostrar para nós o que havia acontecido. Se Jesus manda lembrar, é porque se esqueceram. E esqueceram de coisas que receberam e ouviram. Isso aponta para algo. Esta igreja, ela foi corretamente plantada. Essa igreja, ela começou bem. Essa igreja foi alimentada com o bom evangelho, com a boa palavra de Deus. Essa igreja não era uma igreja que recebeu informações erradas. Ela não foi nutrida com ensinos errados. Ela foi nutrida com a palavra correta. O problema é que ela se esqueceu disso. Irmãos, nós podemos incorrer no risco também de nos esquecermos de verdades da palavra de Deus, que nós já sabemos, mas que nós muitas vezes perdemos de vista. E perdemos porque muitas vezes nos falta prática, que muitas vezes nos falta meditação nas Escrituras. Claro que nós não vamos nos esquecer de tudo, mas às vezes nós nos esquecemos de algumas verdades que são fundamentais. E quando nos esquecemos, nós vamos aos poucos matando a nossa vida espiritual. Uma igreja bem nutrida, uma igreja bem fundamentada, mas que aos poucos foi se esquecendo e caiu. Nós podemos incorrer nisso, né? Primeiro por causa da nossa velha natureza, que é contrária à palavra de Deus, né? Nossa velha natureza não gosta da palavra de Deus, não gosta, né? O Warren vinha falando isso, né? Dessa luta que nós temos para agradar ao Senhor, para nos desvencilharmos dessa velha natureza. É uma luta, não é? E o segundo motivo que nós podemos esquecer a palavra é justamente por não praticá-la. Lembra do que Tiago diz na sua carta, né? Ele diz: aquele que ouve a palavra e não a pratica, ele é igual a uma pessoa que contempla, ela olha a si mesma no espelho e depois ela vai e se esquece. É interessante a comparação que Tiago faz, né? Porque nós olhamos no espelho e geralmente a gente olha no espelho porque precisa arrumar alguma coisa, né? A gente olha no espelho, arruma, né? Eu no caso não faço nada, né? Mas principalmente as mulheres, né? Penteia o cabelo e passa maquiagem e tal e se arruma. Mas já parou para pensar que depois a gente esquece como a gente estava, né? A gente vai, faz as coisas e ninguém fica lembrando daquela imagem do espelho. Porque o espelho é para a gente ver na hora, corrigir o que está errado e acabou. Tiago disse que nós podemos fazer isso com a palavra de Deus. Nós podemos ler, nós podemos achar interessante, mas se nós não voltarmos para ela com frequência, se nós não praticarmos, se nós não colocarmos em ação,
nós vamos ficar como aquele que olha no espelho e se esquece. Nós podemos nos esquecer desses princípios constantemente. Por isso precisamos obedecer. A solução, ela vem em três imperativos, né? 3 aplicações práticas de Jesus. Primeiro, ele manda lembrar. Então, isso é simples, né? Se nós queremos relembrar, nós precisamos estudar a Bíblia. Se nós queremos relembrar dos princípios da Bíblia, nós precisamos meditar na Bíblia. O segundo é guardar. Guardar. Talvez seja meio redundante dizer para uma pessoa que esqueceu, para ela se lembrar. Mas Jesus faz isso de uma forma didática, pedagógica. Olha, faltou o zelo. Lembre-se, mas guarde. Lembre-se, não deixe escapar, não se deixe perder. Jesus chama a uma reflexão. E o segundo imperativo é guarda. Nós precisamos guardar. Nós precisamos reter. Sabe, nós temos cientistas dizem que não é possível medir a quantidade de informação que o nosso cérebro consegue armazenar. Nós temos computadores que têm lá, né, os seus terabytes e tal. Mas o cérebro humano, ele guarda uma quantidade quase infinita de informações. Nós guardamos muita informação. Nós pensarmos desde quando nós nascemos e começamos a aprender as coisas, e nós guardamos coisas até hoje, da infância, né? Mas muitas vezes nós não usamos o nosso cérebro para guardar coisas que são importantes, as coisas que são mais importantes. Nós gravamos muitas coisas, nós memorizamos muitas coisas, coisas que às vezes nós nem queremos memorizar, né? Principalmente músicas ruins. Mas que são feitas para isso, inclusive, né? Mas nós precisamos aprender a usar a nossa cabeça, o nosso cérebro, que Deus nos deu para o bem, para podermos guardar, para podermos memorizar a palavra de Deus. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Agora, o terceiro imperativo, ele é mais forte. Lembrar, guardar, e agora Jesus diz: e arrependa-se. E arrependa-se. Porque esse é o passo inicial para uma mudança, né? E arrependimento é exatamente isso, né? Mudança de mente. Jesus chama essa igreja a um arrependimento, mas ao mesmo tempo ele faz um alerta. E ele diz: caso não faça isso, caso você não vigie, caso você não preste atenção no que eu estou dizendo, virei como um ladrão. E isso os habitantes de Sardes conheciam muito bem. Os ladrões que roubaram a cidade, porque os guardas não vigiaram. Jesus diz: olha, eu virei de repente, e virei para corrigir, e virei para fazer justiça, virei com a correção. Estou dando oportunidade agora. Se não acontecer, eu virei, eu mesmo virei. Irmãos, isso não era para a igreja ficar com medo, mas era para poupar a igreja de mais sofrimento. Jesus dá a oportunidade, e ele diz: arrependa-se, senão eu vou agir. E nós sabemos que Deus age. Hebreus capítulo 10 nos mostra isso, né? O Senhor corrige a quem ama e açoita todo que recebe por filho. Quem gosta de ser açoitado? Ninguém. Quem gosta de receber uma correção mais forte? Ninguém gosta. Mas muitas vezes o Senhor precisa fazer isso conosco, porque Ele nos dá oportunidades de olhar para a sua palavra e mudar, e nós não mudamos. Ele nos dá a oportunidade de olharmos para as Escrituras, aprendermos com as Escrituras, arrependermos, e nós não nos arrependemos. Então Ele precisa corrigir, Ele precisa intervir. E quando Ele intervém, muitas vezes nós sofremos, e muitas vezes nós penamos, e muitas vezes nós choramos, mas o Senhor faz isso porque nos ama. Isso nos chama a atenção, e isso é algo que nós precisamos parar e pensar. Uma coisa que mata a nossa vida espiritual é quando nós nos esquecemos dos princípios da Bíblia, porque isso gera uma reação em cadeia, né? Nós nos esquecemos dos princípios da Bíblia, nós passamos a pecar, nós desagradamos o Senhor, mas o Senhor sempre nos dá oportunidades, o Senhor sempre nos mostra o caminho.
Talvez o Senhor esteja hoje mostrando o caminho para nós. E nós estamos nos negando a se arrepender, a voltar, a mudar, a guardar a palavra. Pensemos nesse alerta para o Senhor. Porque não é apenas um alerta para a igreja de Sardes, é um alerta para todos os crentes. Olha, se não houver arrependimento, eu vou agir. Vou agir porque me importo. Vou agir porque amo a igreja. Vou agir porque quero o melhor, quero aperfeiçoar. E se a igreja não aproveitar a chance que o Senhor dá, Ele mesmo vai cuidar disso, para que nós sejamos moldados. A terceira atitude que essa igreja tomou e que fez com que ela perdesse sua comunhão com o Senhor e sofresse essa morte na sua devoção, está no versículo 4. Que na verdade é o único elogio que Jesus faz a essa igreja, e nem é a igreja, é uma parte dela. Quando ele diz no versículo 4: mas você tem aí em Sardes muitas pessoas, né? Não é isso que Jesus diz. Diz umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, porque são dignas. Nos dá um alento, né, que Jesus faça algum elogio a essa igreja, mas ao mesmo tempo nos entristece que ele diz que são poucas as pessoas que não haviam se contaminado ali. Por consequência, foram muitas as que se contaminaram. E essa é uma atitude que nós precisamos também prestar atenção. A atitude que também mata a nossa comunhão com o Senhor é contaminar-se com o mundo. Contaminar-se com o mundo. O Senhor tinha um remanescente fiel? Tinha. Isso é verdade, isso é fato. Que não havia se contaminado com o pecado. Mas o Senhor usa uma figura de linguagem aqui bastante interessante. Quando ele diz assim: eles andarão vestidos de branco comigo. A cidade de Sardes, como já falei, era conhecida por produzir tecidos coloridos, tinturas para tecidos, e vender isso para o mundo. Jesus usa essa figura de linguagem quando ele diz: andarão vestidos de branco comigo. Porque o que ele quer mostrar é que aquela igreja havia sido santificada por ele. Aquela igreja havia sido clareada por ele. Havia recebido, vestes brancas dele. Mas a cidade de Sardes contaminou a igreja de Sardes. A cidade de Sardes, com a sua tintura, manchou as roupas dos crentes de Sardes. Os crentes de Sardes não estavam mais vestidos de branco, mas as suas roupas já estavam misturadas com a tintura da cidade. Isso é uma metáfora que Jesus usa para causar um despertamento neles. Dizer para eles: olha, vocês se misturaram, vocês se contaminaram, vocês não estão mais com vestes brancas como eu dei para vocês. Vocês se misturaram. E é evidente que Sardes também tinha seus templos, seus deuses, seus ídolos, sua cultura pagã, como todo o Império Romano, com a cultura grega tinha. Isso é fato. Mas, contaminação. Muitos ali estavam perdidamente contaminados com o mundo, com o pecado à sua volta. Essa contaminação, ela é mortal. Ela fere um dos principais propósitos da salvação, que é a santificação. Crentes que se perderam no processo de santificação, que haviam se misturado de forma homogênea com o mundo à sua volta, que haviam se amoldado aos padrões do mundo à sua volta. Uma igreja onde já não havia mais diferença entre os seus membros e as pessoas do mundo, qualquer outro cidadão descrente. O nome disso é mundanismo, E o mundanismo acontece quando tem muito mais do mundo na igreja do que da igreja no mundo. O mundanismo acontece quando nós abraçamos as coisas do mundo e trazemos isso para dentro da igreja. O mundanismo acontece quando não há diferença entre a nossa vida e a vida das pessoas aí fora. E eu não sei se
todos já ouviram, mas eu já ouvi algumas vezes essa expressão. Eu não vou na igreja lá porque eu sou melhor que muita gente lá, né? Tem muito descrente que diz isso. E não está tão errado, né? O triste é isso. Porque existem muitos crentes que já se amoldaram tanto ao mundo que a vida deles não tem nada de diferente da vida de qualquer pessoa no mundo. Pelo contrário, às vezes é até pior. Faz coisas até piores que muita gente do mundo. Irmãos, nós precisamos prestar atenção nisso. Nós precisamos muito prestar atenção nisso. Nós somos chamados a não nos conformar. Nós somos chamados a não buscar as coisas do mundo. Nós somos chamados a viver separados, santificados, tendo uma vida diferente. A resposta de Jesus a essa contaminação, ele diz: quem vai andar vestido de branco comigo é aqueles que são santificados, aqueles que não se contaminam. Então, se nós temos a tendência ao mundanismo, o que nós precisamos é prestar atenção, nos separarmos, buscarmos santidade, buscarmos santificação. E o Senhor nos ajuda em tudo isso. Nos afastar dos nossos pecados, buscar comunhão com Cristo. A igreja, ela precisa se limpar dessa sujeira do mundanismo. Ela precisa se voltar depressa para Cristo. Precisa compreender que foi chamada para a santidade. Não tem o dever, mas ela tem um mandamento, né? Mais que o dever, é um mandamento de ser santo. A promessa final desse texto, ela é fortalecedora. Jesus diz no versículo 5: o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Essa promessa, ela vem num tom de alerta. Jesus diz: aqueles que não se contaminaram andarão de branco comigo. E no final ele diz: a recompensa para quem buscou santidade no mundo. Aquele que buscou santidade aqui na terra vai encontrar no céu comunhão perfeita com Deus. Diz: o vencedor será vestido de branco, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Irmãos, isso é conforto para nós, né? O Senhor não apaga o nosso nome do livro da vida, porque Ele escreveu com o sangue de Cristo. Ele não apaga, de lá nós não saímos. Nós temos essa segurança, nós temos essa promessa, nós temos essa garantia. Mas isso também nos gera uma responsabilidade. Uma responsabilidade de vivermos de acordo com a vontade do Senhor. Ele diz: confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Aquele que confessa o nome do Senhor aqui, terá o seu nome confessado pelo Senhor lá, garantido lá. E ele termina com a mesma expressão de todas as cartas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, nós não sabemos se a igreja de Sardes ouviu o que o Espírito disse para ela, né? Nós não sabemos se houve a mudança ou se o Senhor precisou interferir, se o Senhor precisou agir, se o Senhor precisou açoitar, se o Senhor precisou castigar para que as coisas mudassem. Mas o que nós sabemos, o que nós precisamos saber, é que embora nós sejamos suscetíveis aos mesmos erros, embora nós possamos cair no mesmo pecado, o Senhor nos mostra o caminho diferente. E o Senhor nos ensina a fazer diferente. Embora nós possamos, muitas vezes, nos encher de autoconfiança e autossuficiência e faltar vigilância, o Senhor nos mostra que nós precisamos confiar nele. Nós precisamos zelar, nós precisamos vigiar. Embora muitas vezes nós possamos fazer a obra do Senhor sem integridade, de forma relaxada, de qualquer jeito, o Senhor nos mostra que é digno do melhor e que nós precisamos nos dedicar a Ele, com todo o nosso coração. Não é o volume das nossas obras que importa, mas a qualidade delas. Embora nós possamos nos esquecer de verdades fundamentais da Palavra de Deus, nós temos a Palavra de Deus. Nós podemos nos voltar para ela, nós podemos guardá-la, nós podemos mudar, nós podemos nos moldar a ela, nós podemos nos lembrar, nós podemos guardar, nós podemos nos arrepender. Embora nós
tenhamos a tendência de nos conformar ao mundo, nós podemos ser diferentes. O Senhor nos garante que nós podemos buscar santidade e dia após dia, né, ir ali buscando comunhão com o Senhor, nos afastando dos nossos pecados. Que nós não sigamos pelo caminho da morte espiritual. Que nós não sigamos pelo caminho da morte devocional, da morte da nossa comunhão com o Senhor. Que nós não sejamos como Sardes, uma igreja que mostra para o mundo uma coisa que não é de fato, mas que nós sejamos íntegros, que nossos corações agradem ao Senhor, para a sua honra e glória. Amém.